Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 2 de agosto. Nós estamos na 17ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Chegado à sua terra, Jesus ensinava o povo na sinagoga, de modo que ficavam admirados, perguntando: como conseguiu ele esta sabedoria e esta força para fazer milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não é aquela chamada Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram todas aqui em nosso meio? Como conseguiu tudo isso? E não acreditaram nele. Jesus, porém, disse: um profeta só é desprezado em sua terra e em sua família. E lá não fez muitos milagres, porque não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao iniciarmos este dia, que evangelho triste que nós ouvimos, né? Esse evangelho é muito triste. Veja, Jesus já tinha ido a tantas cidades, quantos lugares Jesus havia percorrido, né? Quantas pessoas Jesus havia curado, quantos que mudaram de vida tendo um encontro com o Senhor. Humanamente falando, nós imaginamos que Jesus estava feliz, né? Porque agora aquilo que ele fez em tantas outras cidades, ele ia poder fazer no lugar onde ele cresceu, entre os seus familiares, entre os seus parentes, ia poder ajudá-los, né? Olha, todos nós temos pecados, precisamos de Deus, todos nós. Mas quando chega lá, o que ele encontra é o contrário, como nos diz o final do Evangelho. Ele encontra seus parentes e amigos, familiares, sem fé, extremamente preconceituosos, né? Questionando as atitudes de Jesus, a sua fala, e se recusando a acolher, a aceitar aquilo que ele apresentava sobre o reino de Deus. E aí o Evangelho diz que ali Jesus não pôde fazer milagre algum. Impôs a mão sobre uma ou outra pessoa, fez uma cura ou outra, mas não fez muitos milagres porque não tinham fé. Que tristeza, né? Às vezes, talvez você está vivendo isso também, não é? Talvez você está vivendo isso dentro da sua casa, não consegue viver a sua fé, não consegue rezar, não consegue ser de Deus, porque os seus, e justamente, e principalmente quando a pessoa está no processo de conversão, processo inicial de conversão, você acha que vai ser amparado, né? Ajudado, apoiado pela família, mas aí vem justamente de quem você menos esperava. Andou errado a vida toda, agora está buscando igreja, fez tudo de errado, agora está querendo bancar o santinho, a santinha, e além de não ajudar a pessoa no processo de conversão, ainda critica, discrimina, tem atitudes preconceituosas, se recusa a buscar a Deus também. Nós vemos muito isso, e nós padres, de modo especial, eu padre, né, ouço muito isso, muitas famílias, essa é a realidade triste que Jesus experimentou, se repetindo e repetindo e repetindo nos nossos dias. Que estejamos atentos para que nós não tenhamos esse tipo de comportamento preconceituoso, porque às vezes nós estamos na igreja, mas agimos como essas pessoas, os parentes de Jesus estão fazendo. Às vezes nós vemos lá na frente uma pessoa servindo e dizemos: aquele que está ali na frente fazendo leitura não é aquele que andava bêbado caindo aí pelas ruas do bairro? Aquele que está lá na tal determinada pastoral, determinado ministério da igreja, não é aquele ex-drogado? Então, nós colocamos estereótipos nas pessoas: ex-fulano de tal, ex-alcoólatra, ex-drogado. Agora está lá na frente, se achando, não sei o que lá. Nós agimos assim, às vezes também. E quando nós agimos assim, olha o que o Evangelho está dizendo: o Senhor não pode fazer nada. Por quê? Porque nos falta fé. Então, que possamos refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, identificando quem é Jesus. Eles perguntavam: não é esse o filho de José e de Maria? Quem ele acha que é para falar para nós desse jeito? Porque não conheciam. Conheciam ele de ver crescer, né? Mas o Senhor Jesus eles não conheciam. O Messias eles não conheciam. Eles conheciam
o Jesus de Nazaré, filho de Maria, de José, que eles viram crescer, que conviveram, mas o Messias, o prometido, o enviado de Deus, esse eles não conheciam. Que nós tomemos um cuidado, porque muitas vezes nós estamos rezando, estamos na igreja, servindo no ministério, numa pastoral, mas também não reconhecemos o Senhor em nosso meio. E por não reconhecer o Senhor em nosso meio, nós agimos também com discriminação e com preconceito com os nossos irmãos. E quando isso acontece, nós perdemos a graça. O milagre não nos alcança, não chega até nós. Não porque Deus não quer nos conceder, mas por causa do nosso comportamento. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.